Bem, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Renato Sérgio aqui com vocês novamente para darmos continuidade aos conteúdos relacionados à educação ambiental. E hoje nós vamos falar sobre a história, o desenvolvimento da geografia ambiental vinculada ao elemento da educação. Hoje nós estamos em sala de aula através da EAD, com uma grande perspectiva de aumentarmos cada vez mais a abrangência da educação no cenário brasileiro, utilizando a tecnologia, novos sistemas de informação, comunicação, sites de relacionamento, redes sociais. Então, todos esses instrumentos podem contribuir e devem ser utilizados para que nós possamos fazer a massificação do entendimento do que seja geografia ambiental e do que seja educação ambiental. Então, desde 1960, nós temos aqui no Brasil e no cenário global uma série de pessoas, grupos, que começaram a identificar uma necessidade de utilizar a educação para que ela pudesse auxiliar na conscientização ambiental, na mudança de comportamentos e ações da sociedade. Então, qual é a preocupação que nós temos com o meio ambiente hoje? Fala-se nos livros, nas aulas, no cotidiano, nas conversas entre as pessoas, entre parentes e amigos, que o globo está passando por um processo de aquecimento. Que esse aquecimento é promovido por uma série de desequilíbrios. Então gera-se uma preocupação, há um momento de crise, uma série de circunstâncias ligadas ao futuro do que será o amanhã. A perspectiva de termos extinções de espécies, de animais, de seres vivos, de vegetais, isso é real. Mas até onde, até que ponto esse mundo destruído, esse apocalipse pré-anunciado, ele acontecerá? Agora, é claro, se nós não tivermos uma preocupação, se nós não mudarmos nossas ações, se nós tivermos a continuidade de desequilíbrios provocados ao consumo da natureza e à reposição desses próprios recursos por ela, a natureza, aí sim, nós podemos chegar a um grau de vulnerabilidade ambiental extremamente delicado e que pode causar uma série de outros problemas relacionados à sociedade como um todo. Então, as primeiras pessoas que começaram a vincular o meio ambiente com a sociedade foram os espiritualistas. Depois nós tivemos os naturalistas, que são pessoas que defendem na integralidade a natureza. Ou seja, segundo o ponto de vista dos naturalistas, a natureza deve ser mantida como ela está. A convivência entre a sociedade e a natureza, ela deve ser distinta, separada. A natureza, ela tem sua própria forma, seus condicionantes e não pode ser consumida, não pode ser transformada. E outros pensamentos pensam justamente aquilo que é depreciativo. Os estudos, eles falam sobre o modo como nós estamos utilizando a natureza, aumentando ou restringindo o seu consumo. Então, os primeiros elementos que tivemos nos anos 60, que teve como preocupação a questão ambiental, foram esses dois grupos majoritários: espiritualistas, aqueles que são vinculados ao elemento espiritual e a natureza é símbolo disso, e os naturalistas, que veem a natureza como elemento indispensável para a sobrevivência. Bom, logo em seguida nós vamos encontrar a preocupação dentro do elemento descritivo. O que é o mundo natural? Como é que ele pode ser composto? Qual é a importância que ele tem? Que tipo de informações nós temos sobre esse mundo natural? Nós estamos no século XXI. A ciência, a tecnologia, a busca do saber é constante. Então, ainda há muito que ser descoberto, ainda há muito que ser investigado, e o homem ainda não conseguiu traçar os conceitos sobre tudo. Busca-se isto, busca-se criar cada vez mais um universo de informações mais abrangente e mais retrospectiva, que traga mais benefício às pessoas. Então, dentro dessa noção, há uma preocupação sobre o aspecto meramente descritivo do mundo natural.
o que é a folha, o que seja uma árvore, o que seja um rio, mas o composto de tudo isso, a origem de tudo isso, o princípio de Darwin, a mudança do comportamento da sociedade, o capitalismo modificando a necessidade do consumo, os novos tipos de produtos e matérias-primas, a derivação disto tudo é que vai levar a uma transformação. Então, essencialmente, a natureza é composta por esses dois mundos, o zoomorfológico e o botânico. O zoomorfológico e o botânico. O zoomorfológico refere-se à forma e à composição que a vida possui, principalmente animal, e a botânica é aquela que estuda e que traz informações ligadas diretamente aos vegetais. Bom, agora nós temos uma nova discussão, que é a disparidade existente entre os países, principalmente na ordem social, na ordem econômica e na ordem ambiental. Nós temos países que têm leis muito severas, bastante ativas, para com a destruição do meio ambiente e a degradação do mesmo. Entretanto, existem outros países que não têm legislações ambientais, que são muito frágeis legislativamente para poder impedir, coibir, diminuir as ações devastadoras que a sociedade aplica ao meio natural. Agora, quais são os fatores que permitem essas ações, essas distinções entre aqueles que se preocupam com o meio ambiente e os outros que não têm ferramentas para poder fazer o controle e prevenção da natureza? Então, uma delas, essenciais, surgiu através de um encontro que ocorreu em Belgrado, lá na Europa, que fala sobre a proporcionalidade do que existe entre os países ricos, os países pobres, os mais favorecidos e os menos favorecidos. Então, ao lado disso, debaixo da cortina, nós temos o capitalismo. O sistema capitalista, ele tem como principal objetivo acúmulo de riquezas e não distribuição de riquezas. Se nós temos uma acumulação de riquezas favorável a um grupo de países ou populações, nós vamos ter do outro lado o contrário disto. E o que seria o contrário disto? A fome, a pobreza, o analfabetismo, a poluição e a exploração humana. Então, enriquecimento só pode existir se houver exploração. E a exploração que existe hoje é relacionada ao capitalismo. Então, nós temos os ciclos econômicos, a atividade industrial, a atividade de trabalho escravo, de acordo com cada período cronológico dentro da história, e cada fator deste, cada ação desta, traz um tipo de exploração do homem. Hoje, nós temos as máquinas sendo desenvolvidas, fabricadas, melhoradas, para que o homem sinta-se sempre ameaçado de não estar desenvolvendo suas atividades e ser substituído posteriormente por uma máquina. Porém, o próprio capitalismo sabe que eu não posso desempregar esta população maciçamente. Por quê? Porque quando as populações estão desempregadas, elas não recebem e não ganham os seus salários. Consequentemente, elas não vão ter dinheiro, capital, para poder fazer o consumo. Máquinas, elas não consomem. As máquinas, elas não geram salários. Elas geram riquezas, atividades produtivas. A sociedade, estando desempregada, as pessoas estando sem trabalho, aí isso causa a produção em cadeia desses vários tipos de elementos aqui citados. Repetindo quais sejam: a fome, a pobreza, o analfabetismo, a poluição e a exploração humana. Correto? Então, como é que nós vamos produzir um mundo melhor? É buscando ações políticas, governamentais e também da ação da iniciativa privada que permita a erradicação
dessas malécias que nós temos no mundo, tá bom? Bom, outra coisa importante que devemos salientar, que é diretamente ligada à temática da aula de hoje, é como promover, como desenvolver a educação ambiental. Então, vários tipos de considerações são feitas pela sociedade. Esta disciplina, por exemplo, Geografia Ambiental, é um dos instrumentos utilizados pela educação ambiental em estar mais próximo das pessoas. E que este aproximar de vocês reflita em uma conscientização ambiental e que isso vai trazer, repercutindo na mudança de hábitos, e que essas mudanças de hábitos gerarão a ação do equilíbrio. E este equilíbrio é o que nós pretendemos alcançar. E que ao chegarmos nesse equilíbrio, nós alcançaríamos o que nós chamamos de qualidade de vida. A qualidade de vida é uma ação, um reflexo do modo como estas pessoas vivem, tendo acesso a estruturas que são necessárias, indispensáveis à sua condição de vida. Então, por onde é que tem que passar esse desenvolvimento? Primeiro, são os aspectos políticos. Países democráticos, países que permitam que as pessoas escolham, que haja ampla divulgação, amplas discussões sobre o que é, como será e como fazer isto acontecer, são os aspectos políticos que devemos levar em consideração. Hoje, o Brasil tem vários tipos de procedimentos para que esses aspectos políticos se alterem. Por exemplo, a condenação de pessoas importantes que no passado não existia, manifestações públicas nas praças, nas ruas, reivindicando melhorias. Quando age dessa forma, nós temos um ganho social bem expressivo. Então, a sociedade é composta por vários grupos de pessoas que têm suas características próprias de cultura, e essa cultura e estas pessoas, elas são envolvidas dentro do amparo legal que o Estado tem. Então, a sociedade, os ganhos sociais são reflexos de um tipo de desenvolvimento que pode desencadear uma melhoria do meio ambiente. Outro ponto a ser relevante destacar é o econômico. A atividade econômica, ela está diretamente ligada à possibilidade das pessoas em adquirirem renda. Então, se um país é industrializado, ou se ele tem uma atividade bem expressiva de serviços, de mercadorias, de logística, é uma atividade econômica que ele desenvolve. Nós temos países que vivem do turismo. Nós temos outros países que vivem da exploração mineral. Nós temos outros países que vivem da exploração do bioma, das vegetações, dos ecossistemas. Então, estes são os instrumentos para desenvolvimento das atividades econômicas. No entanto, mesmo um país tendo essas atividades produtivas, é muito comum passarem por períodos de crises, como foi o caso recentemente dos Estados Unidos, como é o caso de muitos países no continente europeu, dentre eles a Grécia, a Portugal, Espanha e o Brasil, que não fica fora desse contexto, porque a economia é global, ela age e interfere sistematicamente, com menor ou maior grau, todos os países. Então, a preocupação com a economia, com o modo como ela está sendo gerida, como é que é a atividade econômica principal, isso tudo vai interferir no desenvolvimento das ações de um território. Ciência, atividade científica, o mundo acadêmico, a busca das respostas, dos porquês que existem os fenômenos e a necessidade de descobertas, isso é fundamental para que haja desenvolvimento e que o meio ambiente seja levado em consideração. O reuso, a reciclagem são formas científicas de nós medirmos, de nós alterarmos o elemento ambiental. Antes, nós não tínhamos preocupações para com o meio ambiente. Hoje,
é um dos principais fóruns que nós temos de discussão no mundo. Inclusive, várias conferências internacionais foram criadas para discussões entre os países, entre os seus governantes, entre os seus líderes, para compor uma agenda de compromissos. Isso aconteceu aqui no Brasil, em 1992, com a tão conhecida ECO 92. Anos atrás, 20 anos atrás, nós tivemos a Conferência Internacional para o Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia. E hoje, agora no ano de 2010, recentemente voltou ao Brasil, com o Rio+10, outra conferência internacional que repercutiu pelo mundo afora, porém, resultados práticos, resultados materializados ainda não foram possíveis de serem vistos. Há um descontentamento, uma insatisfação governamental que é principalmente defendida pelos países mais ricos, de isso afetar a economia deles, já que eles são muito industrializados, precisam consumir grande quantidade de matérias-primas, e essas matérias-primas são retiradas na natureza. Consequentemente, isso vai trazer danos ambientais, degradações ambientais, porém, a ciência e a tecnologia juntas, elas são capazes de promover equilíbrios socioambientais, equilíbrios entre a sociedade e equilíbrio entre a natureza. Agora, para isso tudo acontecer, nós temos que fazer o quê? Inserirmos no nosso cotidiano, através dos elementos culturais, o que é o meio ambiente, qual é a importância que ele tem para nós e como nós podemos ajudar, auxiliar a promover esse equilíbrio ambiental. Então, os ecológicos, os elementos e aspectos ecológicos são importantes para o desenvolvimento. A ecologia, o conhecer, a massificação, a caracterização, a territorialização, ela tem que ser entendida. E por último, o elemento ético. As pessoas, ela ter a ética no cotidiano, a situação de valores, de importância, a verificação do que está próximo, do próximo, é sempre importante e relevante. Tá bom? Outro ponto de vista a salientar dentro da educação ambiental é o que ela teria como finalidade. O que poderíamos dar de conceito a vocês do que seja educação ambiental? Bom, ao nosso ver, a educação ambiental, ela tem como finalidade promover a compreensão da existência, da importância de vários elementos que eles devem estar interligados. Observe o gráfico abaixo. Nós estamos mostrando aqui setas que vão, setas que vêm, e que trazem um entendimento que nada dentro da organização, seja da sociedade, de um país, ou até mesmo da sociedade hoje chamada global, ela é separada. A política, ela intervém no social, a política intervém na economia, isso causa uma interdependência nestas ações, e isso não poderia ficar do lado de fora, ou seja, o ecológico, o meio ambiente. Então, tudo que a política age, faz, produz, contra ou a favor, vai refletir no meio ambiente. Do mesmo jeito que hoje, se a cidade de São Paulo recebendo a radiação solar, a caracterização da temperatura, a das mais altas dos últimos 50 anos, como foi o caso agora, do ano 2014, isso é um reflexo, isso é um retorno das ações que a economia, que a sociedade esteja fazendo com o meio ambiente. Se há aqui, para o Nordeste, períodos prolongados que nunca antes foram vistos, ou há muito tempo não foram vistos, como é o caso da seca do último ano de 2013, 50 anos nunca se teve um período tão seco, com tanta diminuição de pluviosidade como no ano que passou. Então isto é uma fenomenologia, não significa dizer que todos os anos que virão serão do mesmo jeito que ocorreu no ano de 2013. Porém, o agravamento, a multiplicação, e caso se perpetue ocorrer essa seca contínua, isso é um reflexo daquilo que a natureza esteja passando, e que todos nós, ao estarmos ao lado dela, por isso que se chama meio ambiente, haverá reflexos sobre essa sociedade. Correto? Bom,
Agora, para proporcionar às pessoas estas possibilidades de atividade econômica e para que isso possa trazer outros tipos de valores, nós temos que adquirir o quê? Nós temos que adquirir conhecimentos, valores e interesse ativo. São atitudes que devam promover e melhorar a qualidade ambiental. Esta é a perspectiva. Bom, nesse slide nós trazemos para vocês a forma de condução do que esta educação ambiental pode promover. A primeira delas é que são os indivíduos. Depois é que a natureza. Então, introduzir novas formas de condutas aos indivíduos, aos grupos sociais que compõem essa sociedade, transformando as suas ações em alternativas que possam gerar soluções aos problemas ambientais, isso é o que deva ser feito. Quando isso for frequente, corriqueiro do dia a dia, o que as pessoas vão sentir? O que as pessoas vão ter? Qualidade de vida. Ok? Bom, meio ambiente. De um lado nós temos as características do mundo rural, do outro lado nós temos as características do mundo urbano. Então o que o rural tem? O que o rural possui? Existem coisas artificiais nele? Existe. A plantação, a colheita, as máquinas, a melhoria do solo. Mas o que há de natural também no ambiente rural? No caso do Brasil, por exemplo, nós temos legislações que obrigam as propriedades a manterem uma área de preservação permanente. Ou seja, a natureza, a fauna e a flora que ali existe, parte daquela propriedade, por legislação, tem que ser conservada. Cultura. Nós, quando vamos ao interior, quando tem os períodos de feriados, Semana Santa, Carnaval, nós observamos uma mudança do comportamento das pessoas que são do interior, que são de áreas rurais, para com aquelas outras pessoas que são originalmente da área urbana. O tipo de trabalho no campo, nós vamos averiguar, vamos identificar outros tipos de trabalho. Enquanto que aqui na cidade, o cosmopolitano, o elemento moderno, a infraestrutura, a mobilidade, o número de carros, todos esses aspectos são bem característicos do urbano. Então, o meio ambiente e a sua delimitação. Primeiro, preservação das florestas e rios. Isso é importante para que nós tenhamos o ambiente. A área urbana do município, também importante porque compõe o meio ambiente. Então, o município, para que ele possa estar contribuindo para uma qualidade de vida, ele tem que ser planejado. Os prefeitos, os administradores das cidades, eles têm que olhá-la não como um elemento que não tenha vida. A cidade tem vida. As pessoas estão lá. E existe uma inter-relação, uma interação entre o espaço e a natureza. Então, significativas alterações antrópicas. O que são ações antrópicas? São aquelas que são geradas e produzidas pela sociedade. Dentre elas podemos apontar a construção de prédios, a construção de ruas, praças públicas. Isso são ações do homem dentro da área municipal que atingem diretamente o meio ambiente. Quando nós construímos isso, alguns autores falam que nós estamos construindo um meio ambiente urbano. Bom, então o conceito de meio ambiente foi dito em nossa aula. Nós abordamos a evolução daquilo que abrange atualmente o meio ambiente, e esse fator nós não podemos desconsiderar para fecharmos nossa aula. O meio natural, o meio físico, a cultura das sociedades e o trabalho são extremamente transformadores e modificadores das ações ambientais. Então nós fechamos a unidade 3. Obrigado para todos e participem dos fóruns. Tchau, um abraço e até mais.